Vou pedir que você abra comigo o 3º capítulo do livro de Gênesis. E no final desse capítulo, está escrito assim: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a mão e também tome da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. Portanto, o Senhor Deus o enviou para fora do jardim do Éden, para lavrar o solo de onde havia sido tirado. Assim, ele expulsou o homem e colocou ao leste do jardim do Éden um querubim e uma espada flamejante que se virava para guardar o caminho da árvore da vida. Em outras palavras, Deus estava mantendo o homem afastado da árvore da vida, porque se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele teria vivido para sempre em seus pecados, sem qualquer esperança de redenção. Suponha, por exemplo, que um homem como Hitler aparecesse e comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. E teríamos Hitlers por milhares de anos e muitos mais Hitlers. E eles controlariam a terra, e assim Deus enviou a morte como um julgamento, mas também como uma bênção. Porque toda geração vem e morre, e uma nova geração nasce. E todos os Hitlers do mundo morrem eventualmente. E a Bíblia diz em Eclesiastes 3:2: Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Está determinado e o homem quer morrer, mas depois disso, o julgamento. Mas muitas vezes eu descubro, como clérigo, que as pessoas não desejam falar sobre a morte. Por quê? Na América, os adolescentes de 17 anos, quando chegam aos 17, já viram uma média de 15 mil assassinatos na televisão. E há uma onda de best-sellers sobre a morte agora. E alguns pensam na morte como um período da vida. Sir Winston Churchill uma vez disse: quanto mais velho você fica, mais sono você precisa. Finalmente você dorme o tempo todo. Na vida, há muitas avenidas, ele disse, mas todas levam àquela morte abrangente. E eu quero perguntar a você esta noite: você está preparado para morrer? Você fez alguma preparação para a sua morte? Oh, sim, talvez financeiramente você tenha, mas e quanto ao seu espírito, sua alma que vai viver para sempre? Você fez um estudo sobre isso. Oh, isso ocupa muito do seu pensamento. Eu sei disso. Mas a perda e a separação das coisas que você ama não gostam de deixar para trás família e amigos. E para outros, não é apenas um momento da vida, mas é um ponto de interrogação. A morte traz tanta incerteza e nos perguntamos: por quê? Por quê? Por quê? Você vê um jovem ceifado na flor da idade e você pergunta: por quê? Ou você vê um menino ou uma menina e você pergunta: por quê? Por que tudo isso tem que acontecer? Parte disso é o terror e o medo do desconhecido. As pessoas nunca gostam de estar despreparadas. Elas estão ansiosas sobre o futuro. E eu quero citar uma passagem de Amós, o 4º capítulo, que diz: prepare-se para encontrar seu Deus. Suavizamos a realidade da morte. Não queremos falar sobre isso. Alguns não querem pensar sobre isso. Então temos muitos cosméticos e lifting facial e a busca frenética pela mítica fonte da juventude que continua. Mas eu não quero me voltar esta noite para o psicólogo, ou o sociólogo, ou os estudantes de medicina, mas para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a morte? Primeiro, a Bíblia diz que a morte é um inimigo do homem e de Deus. Paulo a chama de inimiga. Ele diz, em 1 Coríntios 15, que o último inimigo que será destruído é a morte. Agora é um inimigo de Deus, porque Deus nunca quis que o homem morresse. Quando ele nos criou, ele quis que vivêssemos para sempre. Mas quebramos sua lei, nos rebelamos contra ele. E ele disse: se você fizer isso, você vai morrer. Ele tinha que cumprir sua palavra. Nem o pecado, nem a dor, nem a doença, nem a morte faziam parte do plano original de Deus para o homem. A morte era a penalidade pelo pecado, quando ele disse: certamente morrerás. E o julgamento pó tu és. E ao pó voltarás veio após a rebelião do homem. Você está preparado? E então, em segundo lugar, a Bíblia ensina que este inimigo da morte será destruído. 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando estivemos viajando pela Rússia no ano passado e fomos a essas grandes catedrais ortodoxas, foi um privilégio pregar nelas o Evangelho, assim como faço aqui.
E na União Soviética eu tinha um teólogo da Academia Teológica de Leningrado. Ele disse a mim no carro enquanto estávamos viajando, ele disse, Senhor Graham, ele disse, eu gostaria de ver você dar mais ênfase à ressurreição de Cristo. Porque ele disse, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. E eu pensei comigo mesmo, aqui estou eu, aprendendo aos pés de um homem na União Soviética sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, algumas pessoas questionam a ressurreição nesta era científica. Mas Arnold de Rugby disse, eu não conheço fato na história da humanidade que seja atestado por evidências mais completas e melhores de cada alma. Sir Edward Clarke, o juiz do Tribunal Superior Inglês, disse, há algum tempo, a evidência da ressurreição eu aceito incondicionalmente como fato. Repetidamente no Tribunal Superior, eu garanti um veredicto com evidências que não eram nem de longe tão convincentes. Muitos de nossos cientistas acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Agora, em terceiro lugar, a Bíblia ensina que este inimigo da morte já foi derrotado, já derrotado. Paulo diz, morte, teu aguilhão, sepulcro, tua vitória. Pela morte e ressurreição de Cristo, ele disse, eu sou aquele que vive e esteve morto, e eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Pense nisso, ele tem as chaves do inferno e as chaves da morte. Agora, qual é essa derrota da morte? Paulo a compara a um inseto venenoso, cujo aguilhão foi retirado. Ele diz que o aguilhão da morte é o pecado. Agora eu quero que você pense sobre a morte. Para uma pessoa que não conhece Cristo, para um descrente, este atleta está revivendo aquela velha canção pop de David Clayton Thomas, que diz, e quando eu morrer, eu rezo para que não haja inferno. Mas a Bíblia ensina que haverá um julgamento, e você não pode ler a Bíblia e não perceber as referências ao inferno. E eu não vejo como um clérigo pode pregar sem falar sobre isso. Porque está tão presente nas Escrituras, e aquele que ensinou tanto sobre isso é Jesus, mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Estar no inferno é estar fora da presença de Deus. O que é o inferno? Não vou te dar minha imaginação. Não vou fazer o que alguns fizeram no passado e usar sua imaginação para assustar as pessoas. Devemos estar assustados. Falar o que a Bíblia ensina. Existem 3 palavras que descrevem o inferno na Bíblia. Uma é fogo. Pois nosso Deus é um fogo consumidor, diz Hebreus 12. Mas a Bíblia também ensina que o fogo é usado simbolicamente. Ela diz que nossas línguas são acesas pelo fogo do inferno. Isso não significa combustão literal em Tiago. É simbólico. E Jesus usou esse símbolo repetidamente. Eu acredito que o fogo é uma sede pelo Deus Todo-Poderoso que nunca pode ser saciada. Você sairá para a eternidade com sede de Deus e nunca poderá encontrá-lo. E você nunca poderá encontrar a realização que perdeu nesta vida. E então, em segundo lugar, a palavra escuridão. A Bíblia diz que Deus é luz. E Mateus 8,12 diz, mas os filhos do reino serão lançados para fora na escuridão exterior. O inferno é chamado de escuridão exterior. É a separação de Deus na escuridão. Essa é a razão pela qual aqueles que vão para o inferno não verão mais ninguém. Estará escuro demais. Você não vai descer lá e montar uma boate, se divertir e ter belos campos de golfe e todo o resto, como algumas pessoas pensam. Não. É separação de Deus, da escuridão, da luz. E então a terceira frase que Jesus usa é a segunda morte. Deus é vida, está separado da vida, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, Apocalipse 20:14 diz. Você morre a primeira vez naturalmente, seu corpo morre, agora sua alma, seu espírito ainda está vivo, mas está morto. Está morto em relação a Deus, assim como está esta noite. Há milhares de pessoas aqui nesta audiência no sul da Flórida esta noite cujos espíritos estão mortos em relação a Deus. Seu corpo está vivo, você vai à igreja, você é religioso como a maioria das pessoas ao redor do mundo. Você vai à Índia e encontrará mais religião do que em qualquer país do mundo. Mas no fundo do seu coração, você realmente não conhece Cristo. Você não fez as pazes com Deus. Agora Deus não se deleita no inferno. Ele não criou o inferno para você. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas se você persistir em seguir o caminho do diabo, é para lá que você vai.
Agora, quando Jesus Cristo morreu na cruz, isso foi um julgamento. Deus julgou Cristo em seu lugar. E Jesus, sendo quem ele era, tinha a capacidade de suportar o inferno por você. E quando Cristo disse: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, de uma maneira que não podemos compreender, o Senhor Jesus Cristo e seu Pai estavam separados. E Jesus suportou as dores do inferno e sofreu naquele momento tudo o que o homem algum dia será chamado a sofrer. Ele fez isso por você porque ele te ama. E agora Deus diz que você deve se arrepender de seus pecados e recebê-lo em seu coração. E se você não fizer isso e persistir em ouvir a voz do diabo que diz que você tem muito tempo, ou que te diz que não é verdade, ou qualquer coisa que ele esteja sussurrando para você, sim, você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha entre algumas coisas que estão erradas em sua vida e precisa fazer uma escolha com Cristo. Qual será? Qual é a sua escolha? A morte de Cristo foi um julgamento. E as Escrituras dizem que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Todas as mulheres devem ser salvas. Esse é o desejo de Deus. Ele quer isso tanto que deu seu filho para morrer na cruz por você. E as palavras usadas nessas escrituras são desejo e vontade. Não vontade e propósito. Não é a vontade ou o propósito de Deus que você morra. É seu desejo que você seja salvo. E você tem uma escolha. Agora, e quanto ao que acontece com o crente? Tanto poderia ser dito sobre isso. Eu poderia falar a noite toda sobre o céu e sobre as alegrias, a emoção e a empolgação que será no céu para todos nós que conhecemos Cristo. Em Cristo, o julgamento foi passado. A tempestade acabou, o inferno ficou para trás. Se você conhece Cristo, não haverá julgamento para você. Portanto, agora não há julgamento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há inferno para você. Você viverá eternamente com o Senhor Jesus Cristo e com os santos de todas as eras. Pela sua morte, ele destruiu a morte. Em Cristo não consideramos mais a morte como o rei dos terrores. Paulo disse: tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele disse que estar com Cristo é melhor do que viver aqui e agora. Eu quero estar com ele, disse o apóstolo Paulo. Por quê? Foi porque ele trabalhou tanto por Cristo? Ou porque ele sofreu tanto? Não. Ele estava pronto porque há muito tempo ele havia encontrado Cristo na estrada de Damasco e teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. E Cristo entrou em seu coração e ele havia encontrado paz e alegria. Ele encontrou o significado de sua vida quando teve aquele encontro com Cristo. Você pode ter essa mesma experiência com Cristo esta noite, bem aqui, antes de sair. Muitas pessoas pensam que é um processo longo e pode haver um processo em que você é convencido pelo Espírito de Deus. E pode haver um processo como o nascimento, ao momento da concepção, aos meses de gestação. Então, vem o nascimento e depois vem o crescimento. Todos esses são passos diferentes e processos diferentes. Alguns podem ocorrer quase todos de uma vez. Não sabemos como o Espírito Santo trabalha naquele ponto na vida de cada indivíduo. Às vezes é individual, mas esta noite você precisa dar um passo em direção a Cristo e ter certeza. Se você não sabe e não está certo, tenha certeza. Muitas pessoas não têm uma data em que vieram a Cristo, mas é bom para muitas pessoas vir e marcar uma data e dizer: sim, aquela foi a noite em que eu me tornei certo. Agora, a conquista da morte é a grande realização final do que chamamos de Cristo e judaísmo. A morte física é apenas uma transição da vida na terra com Cristo para a vida eterna no céu com Cristo. É como passar por uma porta quando você morre. Você sai de uma sala e entra em outra maior, que é mais bonita e mais maravilhosa. E a transição que chamamos de morte é baseada no fato de que Jesus foi ressuscitado dos mortos, pois sabemos que Cristo, sendo ressuscitado dos mortos, nunca mais morrerá. A morte não tem mais domínio sobre ele, diz Romanos 6. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Você não vai morrer sozinho se conhece Cristo. Eu acredito, como disse em um livro que escrevi sobre anjos, que existe um anjo da morte. E esse anjo vem e te pega pela mão e te leva à presença de Cristo. É uma coisa maravilhosa morrer como um crente.
Eu vi crentes morrerem e vi aqueles que não conheciam Cristo morrerem, e há uma grande diferença na maneira como eles morrem. Hoje, as pessoas estão tão sedadas que não temos suas últimas palavras como costumávamos ter. Mas eu tenho muitas memórias de pessoas morrendo, falando sobre a música que ouvem, falando sobre quem vem. Minha própria mãe foi uma delas. Ela parecia que podia ouvir e ver o futuro. Jesus disse: aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Ele quis dizer que você nunca morrerá espiritualmente. Um ateu só vê um fim sem esperança para a vida, mas o Cristo vê uma esperança sem fim. Olhamos além da nossa tristeza presente para o triunfo de Cristo. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Mas Cristo traz uma liberdade permanente do mais e mal ao crente que morre nele. Aqueles que não conhecem Cristo podem não desejar isso. Eles podem preferir continuar vivendo em seus pecados. Você tem apenas um curto período, então aproveite. À medida que envelhecemos, a vida está pressionando sobre nós. Aproveite ao máximo agora. Essa é a filosofia de muitos aqui no sul da Flórida, assim como em todo o mundo. Você não tem muito tempo. Você estará na eternidade. E a decisão que você tomar esta noite pode decidir onde você estará. Você conhece Cristo? A palavra partir, a Bíblia usa a palavra partir. Veja, a Bíblia ensina que somos cidadãos de dois mundos agora. Eu sou cidadão dos Estados Unidos, mas também sou cidadão do céu. Eu sou cidadão de outro mundo, o céu, e é para lá que estou indo. E eu estarei lá. Não vai demorar muitos meses ou anos antes de eu ir. A grande maioria da minha vida já foi vivida. Meu registro já foi feito. Eu não tenho muito tempo. Eu sei disso. Eu não planejo me aposentar. Sinto que tenho 18 anos, mas sei que não tenho. Eu posso olhar para os raios-x quando eles tiram os raios-x e ver a deterioração de um osso aqui e ali através de algo que eu nem sei o que é. Eu não consigo sentir isso, mas sei que em algum momento eu sentirei. Começará a ter efeito no corpo. Todos nós morremos. Eu não vou escapar disso. Eu não quero escapar disso. Eu quero ir, porque estar com Cristo é muito melhor do que estar até mesmo na Flórida. A Bíblia diz que seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. Napoleão disse uma vez: eu morro antes do meu tempo, e meu corpo será devolvido à terra para se tornar alimento para vermes. Tal é o destino em breve do grande Napoleão. Que contraste com as palavras de Jó. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive, e embora depois que os vermes destruírem este corpo, ainda assim, em minha carne verei a Deus. Estou ansioso para vê-lo face a face. Há uma antiga oração em inglês que diz: Senhor, concede que minha última hora possa ser minha melhor hora. Paulo disse: lutei o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Um bispo anglicano do século passado disse: espero que quando eu chegar a hora de morrer, não tenha que dizer, eu gostaria de ter amado mais a Cristo. Vou pedir a você esta noite que se certifique de que está pronto. O que você precisa fazer? Pai, mãe, idoso, menino ou menina, ou talvez alguém especial. Nunca sabemos neste mundo em que vivemos quando alguém vai partir. Você sai nessas rodovias e ruas e nunca sabe. Você está pronto. O que eu preciso fazer para estar pronto? Primeiro, a Bíblia ensina que você deve se arrepender de seus pecados. E você diz: bem, o que é arrependimento? Arrependimento é mudar sua mente em relação a Deus e a si mesmo, vendo-se como um pecador e vendo a santidade e a justiça de Deus, olhando para a cruz de Cristo e vendo que Ele morreu por você. Mas também significa uma mudança de vida. Você vai mudar seus hábitos a partir deste momento. Você vai pedir a Deus para te ajudar. Você pode não conseguir, você pode não ter a força para isso, mas se você pedir a Deus para te ajudar, Ele te ajudará. Então, a segunda coisa que você deve fazer é crer. Essa palavra crer significa mais do que apenas acreditar com a sua mente. Significa se comprometer, seu eu total a Cristo como Salvador e Senhor. E então, a terceira coisa, você deve estar disposto a segui-lo e servi-lo. Você está disposto a fazer isso? Você diz: Billy, eu decidi isso anos atrás. Você realmente decidiu. Há alguma dúvida sobre isso?
Muitas pessoas mais velhas foram religiosas e os mais jovens também, porque eu era jovem quando aceitei Cristo, com 16 ou 17 anos e vice-presidente da sociedade de jovens da minha igreja. Mas eu sabia que realmente não conhecia Cristo. Eu já sabia disso. E quando pediram às pessoas para virem e tornarem isso certo, eu fui. E estou tão feliz por ter feito isso naquela noite. Você pode ter certeza de que esta noite vou pedir que você venha e fique em frente a esta plataforma, como vimos centenas fazerem todas as noites. Estou pedindo que você venha publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai, que está no céu. Há algo em vir publicamente que ajuda a resolver isso. E eu vou pedir que você venha. Se você estiver com amigos ou parentes, eles esperarão. E depois que todos vocês vierem, eu vou dizer uma palavra a vocês e fazer uma oração com vocês. Dar-lhes algumas literaturas para ajudá-los em sua vida cristã. Você se levanta e vem. Nós vamos esperar por você. Centenas de vocês. Se você vier deste lugar aqui atrás, levará cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio. Este lugar e este aqui perto levarão cerca de 2 minutos. Levante-se e venha agora mesmo. E depois que você vier, nós ficaremos aqui por alguns minutos, depois faremos uma oração e então você voltará e se juntará aos seus amigos. Muito simples, mas muito importante, porque todo o seu futuro eterno pode depender do que acontece esta noite. Para você que está assistindo pela televisão, pode ver que aqui em Fort Lauderdale, Flórida, muitas centenas de pessoas estão vindo para se comprometer com Cristo, para ter certeza de que o conhecem como seu Senhor e Salvador. Você também pode ter essa certeza onde está. Você pode estar em um quarto de hotel, talvez no seu quarto, na sala de estar, talvez em um bar em algum lugar, eu não sei onde. Você pode dizer: sim, Senhor Jesus, entre no meu coração e tenha certeza, e vá à igreja no próximo domingo.